Olá pessoal, estamos de volta com a nossa sequência de vídeos sobre a eletrônica. E dessa vez nós retornaremos a fazer experimentos com os capacitores. Pois é, e em determinados circuitos, os capacitores são simplesmente indispensáveis e podem causar efeitos incríveis. Aqui nós temos 2 capacitores e 2 diodos. E com eles dá para fazer um circuitinho bem simples que é capaz de dobrar e retificar a tensão vinda de um transformador ou de um gerador de corrente alternada. E nós mostraremos tudo isso na prática. Aqui está o circuito com o seu respectivo diagrama esquemático. Observe que no circuito nós temos 2 capacitores eletrolíticos ligados em série. Aqui no diagrama esquemático, o positivo de um eletrolítico ligado ao negativo do outro. Aqui no circuito real, esse é o negativo do eletrolítico e aqui o positivo. Então eles estão ligados em série. Observe também que nesse ponto onde os capacitores estão ligados, sai um fio que vai lá para a fonte de corrente alternada, que pode ser um transformador ou um gerador. Aqui está o fio, ó, os 2 capacitores. Nesse ponto aqui sai o fio, aqui está, que vai lá para a fonte de corrente alternada. Observe também que cada terminal do capacitor está ligado a um diodo de forma contrária, ou seja, o positivo desse diodo está ligado ao negativo desse capacitor, enquanto o negativo desse diodo está ligado ao positivo desse outro capacitor. No circuito real ocorre a mesma coisa. Veja, o negativo desse diodo se liga ao positivo desse capacitor, enquanto o positivo desse diodo se liga ao negativo desse outro capacitor. Veja que nesse ponto onde estão ligados os 2 diodos, sai o outro fio que vai lá para a fonte de corrente alternada. Aqui no circuito real está, ó, os 2 diodos ligados, né, sentidos contrários, o positivo do diodo ligado ao negativo do outro. Esse fio vai lá para a fonte de corrente alternada. Agora veja que coisa interessante vai ocorrer quando nós ligarmos os 2 fios que representam a entrada do transformador em uma tomada de corrente alternada, que aqui em nosso caso será 220 volts, né? Por aqui vai entrar 220 volts e sairá por esses outros 2 fios uma tensão bem mais baixa. Aqui estão, ó, por esses outros 2 fios sairá uma tensão bem mais baixa, também de corrente alternada. E como você observa, esses são os 2 fios que nós estamos ligando ao circuito do dobrador de tensão. Aqui está, ó. Vai lá para o circuito, aqui corrente alternada, esse outro fio também, aqui no ponto onde é corrente alternada. E é claro que sairá por aqui uma corrente já polarizada, onde o fio vermelho vai representar o polo positivo, e aqui, nesse ponto, o fio preto será o polo negativo. E agora nós faremos um teste aqui no circuito com o multímetro, né, que é um aparelho que vai medir a tensão que passa aqui por esses pontos do circuito. Aqui o seletor do multímetro está na escala de corrente alternada, aqui está, até 200 volts. O circuito também, aqui o transformador, 2 terminais deles, né, 2 terminais dele já está ligado aqui na tomada de 220 volts. Portanto, os 220 volts que entram por aqui serão rebaixados e iremos ver agora quanto é que está de carga, né, de tensão em cada um dos capacitores. Então, esse aqui já está carregado com 18 volts. Esse outro capacitor, já também carregado, está com 18 volts. E como ele é um dobrador de tensão, os 2 serão somados. 18 volts de um capacitor com 18 volts do outro, aqui deverá sair algo próximo de 36 volts. E aí está. E aqui na ilustração, nós tentaremos explicar melhor esse fenômeno. Então, o que acontece? Aqui os 220 volts que saem da tomada, aqui corrente alternada, vai passar por esses 2 terminais do transformador, por esse enrolamento do transformador, e sairá reduzido uma corrente alternada bem mais baixa. Aqui no caso 6 volts.
Então, como já mostramos lá no vídeo sobre corrente alternada, sabemos que ela não tem uma polaridade definida. Aqui no gráfico dá para observar. Às vezes ele é a parte mais alta, né? O semiciclo aqui é positivo, às vezes é negativo. Ele vai ficar se alternando entre positivo e negativo, isso aqui em uma determinada frequência, ou seja, em um determinado tempo. Observando aqui no circuito do dobrador de tensão, aqui estão os pontos onde vai entrar corrente alternada. Vai ser nesse ponto aqui e nesse. E sendo assim, esse terminal vai se alternar entre positivo e negativo, e esse aqui também em positivo e negativo. Quando esse terminal for positivo, o diodo vai permitir a passagem da corrente elétrica que irá carregar esse capacitor. É claro que nesse mesmo instante, esse outro diodo está impedindo a passagem da corrente elétrica, pois ele está ligado de forma contrária, né? Dessa forma, olha só, quando aqui for positivo, a corrente elétrica não chega a esse capacitor. Quando esses terminais se inverterem, esse aqui for o negativo e esse for o positivo, né? Apenas esse diodo deixará a corrente elétrica passar, chegando até esse outro capacitor que também ficará carregado. Então, como esses dois capacitores estão ligados em série, essas tensões serão somadas, tendo ao final uma tensão dobrada. Esse capacitor com 18 volts, esse outro aqui com 18 volts, sairá ao final 36 volts, né? Sendo aqui o negativo e aqui o positivo. Agora nós mostraremos esse efeito com o dobrador de tensão e sem, ok? Então aqui nós temos o transformador ligando, né, a ele uma lâmpada de 12 volts. Nós vamos agora aqui ligar na tomada e o brilho da lâmpada vai ficar assim. Vamos tirar um pouco da luz do ambiente. Aí está a lâmpada de 12 volts acendendo com essa intensidade. Vamos agora colocar o circuito do dobrador de tensão. E agora nós acrescentamos o dobrador de tensão. Ligamos aqui nos terminais do transformador, como mostramos lá no começo do vídeo. Aqui os terminais da lâmpada, né, polarizado, ó, negativo aqui, positivo aqui. Ligaremos na tomada e mesmo com a luz do ambiente já dá para perceber a grande diferença da intensidade da luz. Olha só, já com bastante intensidade. Vamos agora retirar a luz do ambiente. Veja o quanto aumentou. Mostraremos agora o mesmo experimento com esse alternador, né? Que é um alternador de bicicleta, também conhecido como dínamo. Então, ele gera corrente alternada, ligamos aqui a lâmpada de 12 volts aos terminais dele, vamos girar aqui o molinete e vamos ver, né? Vamos retirar aqui um pouco da luz. E como você observa, a lâmpada fica piscando. Quando colocarmos o dobrador de tensão, a energia armazenada nos capacitores reduzirá bastante essas piscadas. Agora você vai perceber a grande diferença com o circuito do dobrador de tensão ajudando na alimentação dessa lâmpada. Olha só. Lembramos que para fazer esses experimentos nós fizemos dois circuitos. Um deles foi esse aqui, onde nós usamos capacitores eletrolíticos de 3.300 microfarad por 50 volts. Nesse outro, usamos dois capacitores eletrolíticos de 2.200 microfarad por 35 volts. E o bom de tudo é que nós não compramos nenhum dos capacitores, todos eles foram retirados de sucatas. Olha só, aqui, todos esses locais aqui eram capacitores que nós retiramos, né? Aqui é a sucata de um microsystem, né? Um aparelho de som. Temos também essa outra placa, aqui foi retirado, ó, 1, 2, 3, 4, 5 capacitores, né? Onde nós usamos 2 deles para fazer o dobrador de tensão. Lembramos ainda que os dobradores de tensão não são adequados para geradores de corrente contínua, como aqui desse motor de impressora,
pois como vimos, lá o dobrador de tensão, ele aproveita os picos positivos, né, dos semiciclos positivos e os negativos, né, e somam esses valores. Enquanto que no corrente contínua, né, na corrente contínua, só temos os semiciclos positivos. Dessa forma, ele não dobraria, ficaria somente com a tensão dos semiciclos positivos. Esses motores de impressora geram corrente contínua pulsante, né? Geralmente vai de 0 a 6 volts. Quando eles estão alimentando vários LEDs em uma maquete, percebemos claramente esse efeito, pois os LEDs ficam quase que piscando, diferente de quando alimentados com pilhas ou baterias. E é isso, pessoal, e assim a gente finaliza mais esse vídeo, pedindo mais uma vez a sua colaboração, fazendo a inscrição em nosso canal. Estamos aqui preparando novos materiais para que a gente atualize o nosso canal que passou um tempo meio parado. Um grande abraço a todos.